problemas e trazer soluções. Por exemplo? Por exemplo, olha, não estou recebendo dados, isso daqui vai atrasar, vai ser um problema. Não estou recebendo dados do quê? Do cliente. Olha, está muito mal organizado isso. Vai lá e fala algumas coisas que eu não posso falar, né? Por exemplo? Não recebi todos os dados básicos referentes à fundação. Então, está aqui. Mas por que o senhor não podia falar isso? Eu falava, mas não andava. Ele ia e ajudava a fazer andar. Mas para isso ele recebia esses valores para repasse de propina, é isso? Não. Nunca tive ideia que tinha repasses de propina nisso. O senhor não falou que o relacionamento começou exatamente para a empresa ficar bem Sim. É um serviço de lobby que vai me ajudar, ou broker, que vai me ajudar a criar uma imagem junto a um cliente. Mas esse dinheiro iria ficar com o senhor Milton? Que eu saiba, sim. Não ia ser repassado para outros? Aí eu não sei dizer. E depois o senhor mencionou o senhor Alberto Youssef, isso lhe procurou? Exato. Que depois o Alberto Youssef, em 2 contratos, ele atuou bastante forte comigo. Que foi o caso da URC e da Renest. Após ganho, vieram fazer essa oferta de o mesmo trabalho que eu tinha na diretoria de serviços com a diretoria de abastecimento. Só esses 2 contratos que o senhor Alberto Youssef atuou? Sim, para mim sim. E o que foi combinado com o senhor Alberto Youssef nesses 2 contratos? Também comissões referentes ao contrato de em torno a 1%. E esse dinheiro ficava com quem? Esse dinheiro, hoje a gente sabe para onde vai, né? Tá, mas naquela época, o que o senhor Alberto Youssef disse? Era para ele trabalhar em função do partido. Sempre ele colocava a função partidária muito forte. Qual partido? Partido Popular, PP, basicamente. Ele afirmava que esse dinheiro ia para o partido? Não. Ele afirmava que trabalhava para o partido. E ele falava que esse dinheiro ia para o senhor Paulo Costa? Também não. Falava que tinha relacionamento. Como que eu tinha certeza que ele tinha esse relacionamento, né? Essa era sempre a dúvida que o meritíssimo perguntou, né? Você tinha certeza que você estava pagando e era esta pessoa que você realmente pode ajudar? Então, no caso do seu Alberto Youssef, ele provocou uma reunião em hotel em São Paulo com o Dr. Paulo Roberto, fez a apresentação, falou, olha, estamos aqui para te ajudar nesse contrato, queremos que dê certo, a Engevix é uma grande empresa e estamos à tua disposição aqui. Então, eu aceitei isso como uma... Isso foi quando, essa reunião? Aproximadamente. Isso quando ele era diretor ainda? Quando era diretor, também final de 2008, 2009, por aí. E depois, mais para frente, a Engevix fez aquele contrato com a Costa Global, foi isso? Isso. A pedido do senhor Alberto Youssef. A pedido do senhor Alberto Youssef. Qual que era o ganho dessa... Eu não entendi qual que era o ganho da Engevix em fazer esses pagamentos, Sr. Gerson? A função de ter intermediários que falem com determinados clientes no nosso segmento é alguma coisa bastante usual. Seja em clientes privados, que é onde a gente trabalha, então sempre tem alguém que se dá bem com a empresa A de celulose e papel, outro que atua na área de serviços, siderúrgicos, e sempre tem algum tipo de trabalho. Então é esse trabalho que é importante, quer dizer, é
um relacionamento que eu não tenho de poder falar abertamente com o cliente. E isso é bom para os dois lados, porque muitas vezes o cliente também faz chegar alguns recados do tipo: olha, melhor aqui que teu engenheiro lá está mal, eu vou tirar esse engenheiro, se você não correr mais, você vai ter problema. Que contratos que teve pagamentos para o senhor Milton Pascovitch para esse manutenção de bom relacionamento? Vários, eu não conseguiria lembrar agora. Sabe aproximadamente quantos? Mais que 10. Tem uma lista aqui de alguns desses contratos. Uma referência aqui da Engevix, nesse da Cacimbas, teve? Teve. Foi o que começou, eu acho. Que ano foi isso, né? Isso, eu tenho aqui a anotação de 14/2/2007. Não sei se é essa data. Uma tabela que foi apresentada. Cacimbas 2 também teve? Teve. Esse é um outro contrato? Um outro contrato. Obrigado. No Cacimbas 1 aqui eu tenho... Não. Cacimbas 2. Tá, depois... Nós ganhamos o Cacimbas 1. Tá. Depois teve o Plan Gás, que foi um plano nacional de gás, em que a Petrobras resolveu realmente entrar no mercado de gás. Então ele pegou um contrato que eu tinha e fizemos uma multiplicação desse contrato, uma réplica desse contrato. Eu tenho um outro aqui, Engevix Scanca, Propena da Repar. Confirmo. Teve? Teve. Depois eu tenho aqui Engevix e Queiroz Galvão, carteira de diesel da Relan. Confirmo. Repasse para o Milton Pascovitch. Depois eu tenho aqui Engevix, EIT e Engiforme, Edificações Abreu Lima, esse que o senhor mencionou. Sim. Esse é o da Renest. Esse é o da Renest. Mas esse teve pagamento tanto para o senhor Milton como para o senhor Alberto Youssef? Sim. Depois eu tenho aqui ainda Engevix, Ecompes, Campos Elíseos, Vale do Paraíba e Taubaté. Confirmo. Para o Milton Pascovitch. Milton Pascovitch só. Depois eu Porque tenho... essa era da diretoria de gás e energia, não era da diretoria de serviços. Não era da diretoria de abastecimento. Tá. Depois eu tenho aqui a anotação também, Engevix, 8 cascos do pré-sal. Confirmo. Para o Milton Pascovitch? Sim. 1% do valor? Era 1% que o senhor mencionou? Que ia? Esse eu acho que foi um pouco menos, mas algo em torno de 1%. Algum outro que eu não mencionei aqui, que o senhor se lembre? O senhor falou que eram uns 10, né? Acho que eu falei uns 7 aqui, me parece. Desculpa, Excelência, mas eu até pedi para levantar, mas meu advogado falhou nisso. Certo. Esses advogados aí, meu... Me deixou em problema, hein, doutor? Desculpe. Eu falei mesmo. Tá bom. Na Renest teve, então, do senhor Alberto e do senhor Pascovitch. E na URC teve do senhor Alberto e do senhor Pascovitch também, ou só do senhor Alberto? Também dos dois. Dos dois. Como isso funcionava nesses consórcios? Posso voltar um pouco sim, no caso da Renest? No caso da Renest, eu herdei esse contrato. Quer dizer, esse contrato foi ganho pela EIT, junto com a Engeform, e nós entramos neste contrato para ganhar atestação. Uhum. Depois talvez a gente volte a falar mais de algumas outras coisas aí. Eu queria voltar nesse...
Certo. E como funcionava Então, isso não, deixa eu perder o fio da meada. Tá, continue então. Então, quando ganhamos isso, a EIT conversou com uma outra pessoa que não o Milton. Uhum. E metade desse recolhimento tinha sido feito na parte relativa à diretoria de serviços com essa outra pessoa. Quem que é essa outra pessoa? Chinco na Candacari? Exatamente. Isso foi um contrato feito com a EIT. E que eu não entrava nada. Quando a EIT saiu, que veio para cá, no remanescente que o Milton entrou. Nesse caso, por exemplo, da URC, consórcio aqui em Engevix, Niplan, isso? MN. INM. Como funcionava esse pagamento desse percentual? Cada um pagava uma parte? Nesse caso, o consórcio pagava. Consórcio pagava. Sempre que possível, o pagamento era feito pelo consórcio. Quer dizer, nós sempre, dentro da empresa, não procuramos ter nem caixa 2, nem pagamentos fora, o que é uma característica. Então, por isso que sempre é feito dentro da unidade que tem o centro de custo. E as outras empresas, com quem que foi tratada essa questão desses valores a serem pagos? Foram tratadas com o senhor, com a Engevix, com os outros componentes também do consórcio, ou só com o senhor? Não, só comigo. Só com o senhor? Só comigo. Eu tenho aqui Nesse caso. Eu tenho aqui um contrato que foi juntado aos autos, com a empreiteira Rigidez, consórcio integradora, de 1º de fevereiro de 2009. Isso está no processo mencionado na denúncia, evento 24 do inquérito 505-3845. Vou mostrar aqui para o senhor. Por favor. Dentro do padrão Engevix. Esse contrato é falso, então. Não teve prestação de serviço da empreiteira Rigidez? Da empreiteira Rigidez, não. Ela era indicada pelo Alberto Youssef, quer dizer, eu tive 3 indicações dele para faturar os serviços dele. Quais foram? A MO, a Rigidez e a GFD. Então, eu falava, Alberto, eu preciso de uma empresa em que você esteja lá e que você possa me comprovar esse serviço. Então, a indicação, ele me indicava para fazer com essas empresas. Quem sabia dentro da Engevix? Sabia o quê? Sabia desses contratos, dessa relação, desses pagamentos do senhor Alberto Youssef ou o senhor Milton? Eu. Só o senhor? Seus sócios não sabiam? O Cristiano Koch, como é o nome do outro? Desculpe. José Antônio Sobrinho. Eles não sabiam disso? Não sabiam. O senhor não mencionou no início que essas decisões mais relevantes eram compartilhadas? Mas esse tipo de decisão é a nível de contrato. Quer dizer, quando se faz um orçamento do contrato, então, uma vez aprovado aquele orçamento, a gente tem obrigação de prestar contas sobre aquele orçamento. Uhum. Mas esse pagamento de valores, essa intermediação a esses lobistas, isso não foi algo compartilhado dentro da empresa? No caso do Milton Pascovitch, tem ciência, porque ele tem consórcios com a empresa, tem outras atividades com a empresa. Então, no caso do seu Alberto Youssef, não. E as pessoas que assinaram aqui os contratos, por exemplo, tem aqui o senhor Carlos Albeiro. Era um contrato que eu pedia para ser assinado e dava a seguinte justificativa, que era: quando você tiver algum problema, me traga, que esta pessoa vai me ajudar a resolver o problema. Então, eles não tinham contato com o Youssef ou com o Milton para questões de conversa sobre problemas nos contratos. Mas tinha
para operacionalização do contrato. Um outro contrato aqui, evento 25 do inquérito 504-4866 do consórcio Renest, vou mostrar aqui ao senhor. Correto. Esse contrato também é um daqueles feito com o Alberto Youssef? Exato. E aí ele indicou a empresa MO. Valor aqui de 5.790.000. Esses serviços da MO Consultoria, na verdade, era esse lobby, então, do Sr. Alberto Youssef? Exato. E como nem tudo são rosas, né? Tanto nesse contrato quanto no outro, como tivemos grandes problemas nos contratos, eles não chegaram a ser pagos integralmente. Depois tem um outro contrato aqui, que tá nesse mesmo evento, que é um contrato entre a Ingevix e a GFD. Correto. Vou lhe mostrar aqui. Esse contrato também foi indicado pelo Sr. Alberto Youssef? Esse contrato já foi no ano de 2014. Isso. Então, qual foi a proposta do Sr. Alberto Youssef? Olha, estamos num trabalho muito forte, vem eleições, nós vamos voltar a ter uma posição forte na diretoria. Você não me pagou todos os valores que deviam dos outros contratos, vamos fazer um outro contrato para complementar e fazer esses pagamentos. Mas com quem que ele ia conseguir alguma coisa se o Paulo Costa já estava fora? Acho que é a relação partidária para voltar a indicar um novo diretor. Entendo eu. E aqui foi 2.132.000. Isso. Se a gente fizer uma matemática aí do que eu não paguei do outro, do que falta esse, deve fechar. Dos 5 milhões, do que eu não paguei, deve estar fechando. E esse contrato também foi um pouco antes, com a Costa Global? Estaria dentro desse diferencial. E por que pagar o Paulo Costa se ele já estava fora da Petrobras? Que ele falou que o Paulo estaria trabalhando com ele agora e os dois estariam fazendo. Mas esse da Costa Global foi em 2013. Quando o Paulo saiu, então o Paulo estaria trabalhando com ele e estaria desenvolvendo esse tipo de lobby, vamos chamar assim. O senhor nunca tratou com o senhor Pedro Barusco sobre esses pagamentos, esses valores a serem recebidos via lobistas? Não. E não ficou claro para mim, assim, senhor Gerson, afinal de contas, o senhor mencionou várias vezes que a diretoria de serviços, depois a diretoria de abastecimento, o senhor sabia ou não sabia que esses pagamentos eram direcionados aos empregados da Petrobras? Eu pagava o valor para manter um relacionamento com esses diretores, mas não sabia que esses valores iam para esses diretores. Simplesmente eles cobravam e não davam maiores explicações para o senhor? Existe um poder econômico muito forte da Petrobras, existe uma pressão muito forte. Então, o que se pagava era para não ser pressionado e para manter-se vivo. Mas pagava quem? Os serviços de lobby junto a essas empresas, junto a essas diretorias. Mas o senhor não tem conhecimento se esses valores iam para ele? Para eles mesmo?
Não. Nunca lhe foi mencionado? Nunca foi mencionado. O senhor Milton Pascovitch pegasse todo esse dinheiro para ele? E resolvesse meu problema, estou 1% do contrato? Estou feliz. Até aí, eu gostaria de mais uma explicação. O pagar comissão para intermediação, para a minha pessoa, é algo muito normal. Por quê? Meu pai era um vendedor de papel, nunca se formou e ele fazia intermediações. Então ele pegava, vendia uma máquina de papel para um, vendia papel para outro e vivia de intermediações. Ficava muito bravo quando ninguém reconhecia a intermediação, né? Você colocar duas pessoas, uma do lado da outra, tem um valor. E ele ficava com esse valor, né? Então, o conhecimento dele era saber quem tinha a máquina de papel e quem precisava da máquina de papel. Então, na minha cabeça, eu respeito muito esse tipo de trabalho. Então, para mim, tanto o seu Milton quanto o seu Alberto e o CEF faziam esse tipo de serviço. Ambos demonstravam muito relacionamento com as pessoas que o senhor mencionou. Como demonstravam? O senhor mencionou o senhor Alberto e o CEF e um encontro com o Paulo Roberto Costa. Exato. Como o senhor Milton demonstrava? O seu Milton, tivemos reuniões dentro da Petrobras com essas pessoas. Com essas pessoas quem? Dr. Renato Duque, Dr. Pedro Barusco, e também fora chegamos a jantar algumas vezes juntos. Trataram de que assuntos? Tratamos de assuntos referentes a perspectivas dentro da Petrobras. Não mencionaram nenhuma vez esses pagamentos de valores? Não, senhor. Que outros lobistas ou intermediadores o senhor pagou nesses contratos para a Petrobras? Tem mais alguém, não? Não. O senhor Augusto Ribeiro, que esteve depondo aqui, o senhor conhece ele? Sim. As afirmações dele que havia esse clube de empreiteiras para acertar contratos e licitações da Petrobras. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Existiam reuniões com todas as empreiteiras, mas nunca com o objetivo de se acertar um contrato. Por quê? Posso historiar? Sim, sim. 2 pontos ficaram sempre muito claros. Todas as empresas que prestam serviço contribuíam para a Petrobras. Contribuíam através de alguém, ou direto, ou por Caixa 2, ou fora do país. Cada uma de nossas empresas tinham alguma forma de pagamento. Mas pagava empregados da Petrobras? Não sei dizer o que fazia o meu jeito. Então, uma licitação, todos nós que estaríamos... Senhor Gerson, veja bem, o que eu coloco para o senhor é o seguinte: o senhor tem o direito ao silêncio, o senhor pediu para falar, por vezes o senhor me fala que o senhor pagava esses lobistas. Exato. Por vezes o senhor sugere a mim, pelo menos eu tenho essa impressão, que esses valores eram para Desculpe, então... o pessoal da Petrobras. Não, então desculpe. A questão é saber... Agora mesmo o senhor mencionou que todas as empreiteiras pagavam, contribuíam para a Petrobras. Contribuíam para ter serviços com a Petrobras. Não contribuíram para os diretores ou para isso. Todas elas tinham de uma forma ou de outra. Então, qualquer... Mas contribuíam como, então, para a Petrobras? Não sei. Cada uma tem um tipo de... O senhor Alberto Youssef tem vários contratos com outras empresas que acredito sejam trabalhos semelhantes aos meus. O Milton Pascovitch, acredito que não tenha outros. Ele desenvolveu isso dentro da Engevix, né? Mas não acredito que ele tenha outras empresas que trabalham. Pode ser até que tenha, mas eu não sei.
Agora, quando você entrava dentro das concorrências da Petrobras, então, para a empresa, qualquer um que ganhasse, ela estaria resolvida. Ela seria contribuída. Então, se a gente pegar os 16 que estão participando desses clubes, se pegarmos os 25 que foram colocados em suspensos pela Petrobras, como ela botou, e se pegarmos todas as empresas que venham hoje, que a gente sabe, que a imprensa noticia, você vê que tem mais de 50 empresas que tinham relação com a Petrobras. E então, para o diretor, e aí eu vou falar isso, se ganhasse a Engevix, se ganhasse a empresa do senhor Moro, ou tanto faz, porque ele tinha. Então, ele não tinha necessidade nenhuma de ajudar uma empresa A, B ou C. Então, ele já... Porque todas elas pagavam? Todas elas pagavam. Mas pagavam para o diretor? Não, pagavam para estar nos certames da Petrobras. Pagavam para não ser prejudicados pela Petrobras. Para serem convidadas nas estações? Para estarem no certame, sim. Então, o que nós procurávamos fazer? Então, nenhuma empresa tinha condição de ganhar todas essas obras. Nenhuma empresa gostaria de assumir o risco total da Petrobras. Muitas concorrências ao mesmo tempo, então nós não tínhamos pessoas suficientes para fazer as propostas. Não é questão de custo, é questão de pessoas mesmo. Então, acho que como uma política de qualquer empresa, você ter uma grande exposição num cliente só não é bom. Apesar de ser um cliente importante, ter o maior programa, todas as empresas foram para a Petrobras. Então, estas reuniões que existiram, tratava mais de ter noção para onde cada um tinha o maior interesse, para que as empresas procurassem dirigir-se para aqueles que você teria menos competidores, ou que teria mais probabilidade. Agora, eu fui convidado, né, então passei a fazer parte, quer dizer, eu não fazia parte no início, até pelo evento de cacimbas que eu coloquei, e se vê que foi sempre alguma coisa para proteger, talvez, as empresas maiores, e aí é uma dúvida minha, mas que eu também nunca entrei nessa briga. Então, se o senhor pegar, desculpe, excelência, o que eu tenho de contrato na Renest, não vai a 1% de todo o faturado. Se você pegar a Comperj, não vai a 1%. Ou seja, a participação da Engevix nestas grandes discussões é alguma coisa muito pequena. Então, as grandes empreiteiras faziam. Eu não ia entrar em confronto direto com elas, não me leva a nada. Então, como eu tenho um porte econômico menor, e como ali todo mundo tinha um ingresso para entrar na partida, então o que a gente procurava fazer nisso? Olhar o que ninguém queria. E estrategicamente, isso era a minha função, é buscar campos em que eu pudesse ser diferencial. Certo, vamos só interromper um minutinho aqui por causa do tamanho do áudio e já retomamos.